aproveitando que a gente está falando de 2023, o que você vê como tendência para o mercado em 2023? A gente estava comentando sobre isso ontem ali no time, né? Já com um planejamento para o próximo ano. E aí eu queria que você trouxesse para o pessoal o que você vê como tendência para esse próximo ano. Bem, tem muita coisa, né, acontecendo. E isso está um pouco alinhado com o que nós estamos, inclusive, analisando dentro da Tactus, porque nós estamos nesse momento na construção do planejamento estratégico de 2023, né? Mas vamos lá. Algumas tendências a gente vai trabalhar isso melhor dentro do Marketing Contábil Summit, né? Nesse ano agora, 2022, a gente falou mais sobre o conceito de ecossistema. Sim. Para 2023, esse conceito de ecossistema ele vai entrar numa fase de execução de fato. Tá. Onde as empresas que estão construindo um ecossistema em volta da marca delas, essas empresas elas estão começando a colher resultados bem relevantes. E você vê que quem não está construindo um ecossistema ainda em volta do seu negócio. Deixa dinheiro na mesa. Era isso que eu ia perguntar. Deixa dinheiro na mesa. Total. Entendi. Deixa dinheiro na mesa. Não, porque é o movimento que o mercado vem fazendo, né? É um movimento que o mercado está fazendo e, ao mesmo tempo, é um movimento que está acessível a qualquer empresa contábil. Entendi. Entendeu? Isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer, porque alguns contadores ficam, mas é uma contabilidade, como que eu vou pensar num ecossistema para um escritório de contabilidade, para eu colocar isso em prática? É porque você consegue construir esse ecossistema utilizando parcerias estratégicas. Uhum. Só que acontece é que o mercado contábil ele não tem um conceito de monetização fora do core deles. Entendi. Entendeu? O mercado contábil enxerga o core, que é a monetização que você tem oriunda do serviço de recorrência da contabilidade, como sendo a monetização principal. E, de fato, é a principal, claro. Mas não é a melhor monetização que existe. Uhum. Quando você começa a enxergar essas novas possibilidades e você começa a dar um plano de escala para essas possibilidades, você tem uma remuneração que é mais relevante do que o que você tem dentro da contabilidade. Então, qual é o desafio que nós temos aqui na Tactus? É tornar toda a monetização do nosso ecossistema cada vez mais relevante face à monetização que nós temos como parte do nosso core. Entendi. E você vê, lá atrás, quando começou a movimentação para a contabilidade do tradicional para o digital, a gente falava muito sobre as empresas ficarem para trás se não entrassem nessa movimentação. Hoje, com o mercado levando para o ecossistema, você entende que vai ser da mesma forma. O ecossistema, na verdade, ele veio a complementar esse trabalho do digital, mas ele não está somente dependente das empresas que são 100% digitais. Não, mas eu quero dizer assim, se a Sim, empresa você tá não dando um entrar no exemplo, ecossistema... né? É comparativo, né? Isso. Se eu não entrar nesse movimento de ecossistema com a minha empresa contábil, eu vou ficar para trás? Não necessariamente porque você vai ficar para trás, você vai deixar dinheiro na mesa. Entendi. Então, ou seja, se você não fizer nada na construção de um ecossistema, tá tudo bem. Só que você vai perder monetização. Entendeu? Não é que você não fazendo isso, você vai fazer com que o seu negócio ele comece a definhar pelo fato de você não aderir a outras possibilidades de remuneração. Entendi. Entendeu? Só que você vai deixar dinheiro na mesa. Porque o dinheiro não está somente na contabilidade. Você precisa entender isso. Só que o desafio é você conseguir enxergar quais são esses elementos complementares. E aí, para você poder entender isso. No Summit, a gente vai dar destaque em relação a isso. Tá? Então, eu não vou me adentrar muito em relação a isso, porque também não é a temática do podcast. Mas no Summit você vai entender como é que tem empresas que estão gerando monetização complementar. Entendi. Então, por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, um dos conteúdos que já está estruturado é um conteúdo falando sobre monetização complementar dentro da contabilidade. Então, esse conteúdo está estruturado para poder mostrar, olha, isso aqui está dando dinheiro, isso aqui está começando a dar dinheiro, isso aqui não dá tanto dinheiro, mas é bom você ter, entendeu? Para você poder entender o que você pode fazer. Agora, se você não fizer isso, tudo bem. Você vai perder sua monetização e deixa dinheiro na mesa. Tá, mas aí se a gente trouxer isso agora para um planejamento de negócios, um planejamento estratégico, o que você daria de dica para a pessoa que não olhou esse movimento ainda? Como que ela conseguiria incluir isso num planejamento para 2023 para ela começar a ver esse movimento, o que ela pode fazer de negócios em volta para não deixar esse dinheiro na mesa? Então vamos lá. Pensando em planejamento,
eu tenho uma metodologia de planejamento estratégico. E nessa metodologia de planejamento estratégico existem fases diferentes que nós passamos para poder ter um planejamento eficaz. Essa metodologia, eu comecei a construir ela em 2014, quando eu fiz o planejamento, que foi o planejamento da virada para o digital. E que foi o início do processo de virada da nossa empresa que estava praticamente quebrando para a gente poder virar o nosso jogo. Só que, obviamente, de 14 para frente, né? Então, nós estamos falando 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Porque eu estou fazendo agora o planejamento de 23 e 14 eu fiz de 2015. Então, são 9 anos aprimorando a minha metodologia de planejamento estratégico. Hoje, essa metodologia internamente aplicada na Thax, ela se tornou bem robusta. Só que ela foi ganhando robustez à medida que nós fomos ganhando experiência, à medida que a gente foi percebendo e entendendo a necessidade de acrescentar novos fatores nesse planejamento. Mas, ao mesmo tempo, eu simplifiquei a metodologia para que qualquer empresa possa aplicar isso no negócio dela. E aí, por exemplo, hoje você consegue aprender como fazer isso. Dentre a análise que nós temos na metodologia de um planejamento estratégico, existe o que nós temos de informações em relação ao mercado, a leitura de mercado e a leitura do nosso próprio negócio. Então, na prática, a gente olha o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências de mercado. Isso é conhecido como trend markets, né, que é a análise de mercado futuro, né? E em cima das tendências, a gente vai alinhar com o momento da nossa empresa, com as condições, com a realidade da nossa empresa, com o que nós objetivamos em relação à nossa empresa sobre qual é o nosso norte, qual é o propósito desenhado para o nosso negócio. E aí a gente vai fazer esse alinhamento para começar a escrever esse planejamento, para começar a desenhar quais são os elementos que você vai priorizar, quais são os elementos que você vai despriorizar, quais são os elementos que você não vai dar atenção, que você não vai fazer. E você começa a ter clareza dos próximos passos para o ano seguinte. Entendi. Bastante coisa, né? Pois é bastante coisa, mas assim, eu sempre digo que as coisas são difíceis antes de se tornarem fáceis. Então, para mim, hoje, isso é muito intuitivo, entendeu? É muito tranquilo, porque é claro que eu tenho isso estruturado, né? E, obviamente, também eu entrego essa estrutura dentro do nosso programa de planejamento estratégico, que inclusive já está disponível nesse momento agora? Acho que a hora que eles estiverem assistindo já vai estar disponível. Tá. Então, para você, por exemplo, que quer planejar o seu negócio, eu mostro detalhadamente as 5 fases desse planejamento estratégico, para você poder entender como é que você pode construir o seu negócio para 2023, um negócio de forma estruturada, um negócio que realmente vai performar. Lembrando que esse curso, pela primeira vez, ele é um curso que ele pode ser aplicado a qualquer empresa e não necessariamente a empresa do mercado contábil. Então, eu reestruturei para que isso ficasse factível para um outro tipo de negócio também, para que você possa aplicar. Então, se você, por exemplo, fizer parte do programa e você tem um outro business, por exemplo, você tem um negócio que é uma empresa focada em condomínios, você tem um negócio que é uma empresa focada em certificação digital, você tem um negócio que é uma empresa focada em seguro, sei lá, whatever. Você vai conseguir pegar essa estrutura e você vai conseguir adaptar para você poder, então, aplicar no seu outro negócio também. E isso é uma coisa que vai fazer uma diferença aí no aprendizado.